Olá pessoal, vamos aqui retomando o nosso curso de Power BI, agora com as últimas aulas, que é referente à camada visual, do nosso modelo. Estamos aqui com o nosso modelo estrela, como foi passado na primeira aula. Temos aqui a tabela fato, que é onde concentradas as informações de venda do nossa empresa modelo, que é uma loja de carros. E atrelado a ela temos três dimensões de vendedor, produto e loja, e uma quarta dimensão que é de tempo que a gente extraiu da própria coluna de venda aqui, tá? Então essas três aqui já estavam no modelo, e a tabela calendário nós calculamos, né? Então, então, é, então está aqui concluído o nosso modelo. Seguindo com a nossa aula, vamos aqui para a área de trabalho do Power BI. Como vocês estão vendo, e talvez se não tiverem muito atenados, o Power BI sofreu algumas atualizações durante esse ano. Estamos já no mês 6 e nós começamos aqui em dezembro, com essas aulas. Então o Power BI mudou a estrutura aqui dos menus, e aqui temos a página inicial com a opção para obtenção de dados, das várias fontes diferentes. Aqui temos alguns atalhos para os tipos mais comuns, Aqui, se a gente quiser capturar os dados de algum conjunto de dados já existente do Power BI, aqui do SQL Server, que é uma base de dados tradicional, relacional. Se a gente quiser introduzir os dados manualmente, a gente pode ir nessa coluna aqui, pode simplesmente colar os dados de uma tabela do Excel, por exemplo, em qualquer CSV, e colocar aqui, tá? Aliás, eu não tenho certeza se o CSV ele consegue capturar, tá? Eu falei até sem pensar. O Excel, certeza que se você pegar uma tabela do Excel, copiar e colar do jeito que tiver aqui, ele vai trazer a tabela bonitinha, tá? Aqui é o botão que vai levar para o Power Query, que a gente usou para fazer a transformação de dados. Esse botão aqui é para atualizar o modelo, quando a gente quiser atualizar as informações que estiverem nele lá. Aqui os atalhos para inserir um novo visual, que são esses gráficos aqui, ou colocar um texto, colocar um texto no nosso dashboard, no nosso relatório. Esses dois botões aqui são atalhos para criar medidas, tá? Aqui para criar medida manualmente, e aqui para criar medida com auxílio do Power BI. Esse botão aqui é para publicar o relatório no Power BI Serviço, publicar lá no serviço da internet. Esse aqui, e passamos pelo como é que seria aqui o nome, por esse menu, submenu aqui da página inicial. Nessa aba aqui, a gente pode incluir uma nova página, também pode colocar um novo visual. Isso aqui é uma opção de perguntas e respostas. Aqui são esses dois botões são novos no Power BI, os principais influenciadores e
árvore hierárquica, bem como Power Apps, né? Essas opções aqui estão voltadas para inteligência artificial, e aqui para o Power Platform, que é um grupo de serviços que a Microsoft está lançando aí, bem legal. Aqui a gente pode incluir novamente uma caixa de texto, botões, formas geométricas ou alguma imagem que tenha no seu computador. Se a gente precisar fazer a modelagem de dados aqui, né, sem precisar ir lá para o Power Query, tem algumas opções aqui de criar nova medida, novamente medida rápida, criar uma nova coluna em uma dessas tabelas, ou até criar uma nova tabela. Também tem a opção de criar parâmetros, e aqui são as opções de segurança de informação, tá bom? Essa área aqui é voltada também para perguntas e respostas. Perguntas e respostas são opções que é dada ao usuário dele fazer perguntas com a linguagem natural, e o dashboard responde de forma inteligente. Então, por exemplo, eu podia chegar aqui e dizer: retorne, quero saber as vendas do ano de 2017. Eu faria uma configuraçãozinha aqui, e ele, quando o usuário digitasse me retorne a quantidade vendida no ano 2017, o Power BI responderia a ele sem que o usuário precisasse fazer cliques na tela aqui no nosso modelo, apenas fazendo uma pergunta via texto. Aqui em exibição a gente tem a área de temas, né? A configuração de exibição da página, se a gente quiser fazer a configuração para display móveis como celular, opções para mostrar a linha de grade, que serve para a gente ajustar o layout, ajustar a grade é para quando a gente criar um visual, para que ele possa aqui se associar a esses limites de forma automática, e bloquear objetos aqui para justamente ele não responder, ficar bloqueado aqui em algum lugar da tela e a gente não conseguir mover, tá bom? Aqui é o painel de filtros, tá? Ele está acionado aqui porque ele está aqui, ó. Filtros, indicadores também é um tipo. Esses indicadores é interessante para a gente fazer alguns efeitos visuais. A gente não vai colocar aqui porque no nível muito básico é difícil compreender. Aqui tem as opções como seleção, que ele vai mostrar também o que está selecionado e os objetos na tela. Isso aqui é uma feature nova, que é para fazer análise de performance. Acho que não tão nova, mas... E aqui é a sincronização da segmentação de dados, ou seja, os filtros em várias páginas, se eles estão sincronizados ou não, ok? Então vamos lá, retomar aqui. A gente já tem nosso modelo, o modelo já está devidamente associado. Vamos agora criar os visuais. Para me auxiliar, o que é que a gente pode fazer aqui? Eu criei no PowerPoint fiz uma tela de fundo aqui, né? Um objeto que vai servir de tela de fundo, uma imagem, para o nosso relatório, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar ele aqui em inserir, modelagem, exibição. Nossa, tava aqui agorinha. Aqui, a última opção, imagem. Vamos lá, vamos achar aqui a nossa imagem. Desculpa, errei. Eu não quero
colocar uma imagem no painel, eu quero colocá-la como fundo. Então, voltando, eu vou criar um fundo de página, tá? Temos aqui, eu venho aqui no relatório, tem essas opções aqui de valores e a formatação do relatório, não do visual. Então, segundo plano da página, adicionar imagem, fundo, vamos tirar a transparência de 100%. Tá aqui nosso fundo, já devidamente colocado, tá bom? Então vamos aqui criar algumas métricas, né? Agora sim, deixa eu ver se eu tenho alguma logo aqui que a gente possa aplicar. Tarará, tarará. Eu acho que não tá aqui. Não está aqui. Nossa, deixa eu. São tantos, vários computadores que a gente trabalha, a gente às vezes esquece onde coloca. Não tinha. Eu tinha aqui uma. Agora. Ok. Vamos agora sim colocar a nossa imagem. Desculpa novamente. Não está aparecendo aqui. Vamos agora sim pegar aqui nossa logo da nossa empresa virtual. Pronto. Aí não sei se o que é critério de cada um. Eu vou deixar o meu vazando um pouquinho aqui. Pronto. Para dar um efeitozinho e ficar visível. Eu já tenho aqui meu layout. Vamos começar a construir aqui nosso dashboard. Primeira coisa que a gente pode fazer é criar filtros. Tá? Então vamos aqui. Eu falei em filtro, vamos criar eles então. Criar um filtro por ano. Então, esse aqui é o visual e o Power BI dá algumas opções. Esse aqui é um que a gente chama de slicer, né? O usuário pode vir aqui e colocar o período que ele quiser. Pode ser em formato de lista ou suspenso. Fora isso, ainda tem outra opção aqui. Vamos deixar ele em formato lista para mostrar uma outra opção que existe para ano. Aqui em orientação a gente pode botar ele na vertical como está em horizontal. Então ele vai criar esses botõezinhos aqui e vamos desabilitar o título para ficar desabilitar o cabeçalho para ele ficar elegante. Então vamos puxar aqui para nossa
nossa área. O que é que a gente pode fazer mais aqui? Esse fundo não ficou legal, né? Então, tela de fundo. Então aqui, ó, pessoal, se a gente for passar, então vai demorar muito tempo, mas onde tem esse pincelzinho são várias opções de formatação, tá? Então tem posicionamento, é quase que global, controle de segurança, e dependendo do visual que você use, as opções aqui podem mudar, né? Aqui é e cor da fonte, tela de fundo. Vamos ver aqui preto para a tela de fundo. Então ele muda a cor ali dos botõezinhos, né? Não era isso que a gente queria. O que a gente queria era aqui em tela de fundo. Vou botar preto. Tá aqui algumas opções de ano, tá? Mas é óbvio que colocando de ano aqui nada aparece. Vamos criar para isso, para a gente começar a enxergar os dados. A gente tem que ter medidas, né? Não necessariamente, mas é uma boa prática, né? Então eu vou logo ensinar um macetinho de organização para vocês, que é criar uma tabela de medidas, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui em fato e vendas, nossa tabela de fatos, e vamos criar um visual aqui, vamos lá aqui, um gráfico de venda. Vamos botar aqui preço de venda em valores, tá? É um campo, preço venda, e vamos colocar em valores. Já apareceu aqui nosso primeiro gráfico, e notem que nessa setinha que fica aqui, ó, o Power BI ele já te ajuda aqui a criar algumas métricas. Aqui veio a soma, mas eu poderia fazer a média. Ele mudou lá o gráfico. Se eu quisesse fazer o mínimo, ele também faria. Então, máximo. E assim vai. Contagem. Vamos deixar aqui em soma. E vamos colocar pela descrição do produto, né? Pelo nome do veículo. Vamos colocar aqui em eixo. Tá aqui, ele criou um gráfico por produto com a soma do preço dos carros, né? Então teríamos aqui nosso faturamento de forma fácil. Mas eu queria mostrar para vocês uma forma melhor de trabalhar e mais inteligente, digamos assim. Vamos criar uma nova tabela chamada medidas, que foi aqui em ferramentas modelagem, criar nova tabela, vai estar aqui com campo, ferramentas de tabela, nova tabela. Criei a tabela medidas e vou criar uma nova medida. E ele vem para essa barrinha aqui. Nessa barrinha aqui, quem conhece o Excel vai lembrar, ela é semelhante, né? Aquela barrinha que temos no Excel. E ela é utilizada, obviamente, para nós criarmos nossas medidas, nossas fórmulas. Então, vamos criar nossa medida aqui. Vou botar aqui valor da venda, é o nome da nossa medida. E ela vai ser a soma. E aqui o nome dessa linguagem é DAX, tá? E ela só existe, não existe a tradução para o português, então a gente tem que se acostumar com os nomes das fórmulas em inglês. Então é um sum, que significa soma, e ela pede
uma coluna. Então, a gente quer a coluna da nossa tabela fato, preço de venda. Selecionamos, fecha parêntese, Enter. Pronto, já criamos aqui a nossa medida. Vamos ocultar. Aqui vemos aqui nos 3 pontinhos que tem aqui, ó, de opção. E vamos ocultar essa coluna que nós não nomeamos e veio automaticamente quando criamos nossa tabela de medidas. Então, ao ocultar, já apareceu aqui nossa tabela. Vamos lembrar umas coisas, vamos fazer a mesmo gráfico que a gente fez aqui, usando o campo direto da nossa tabela fato, e vamos fazer agora com a da medida que a gente criou. Vamos criar um novo visual. Vamos colocar aqui dimensão, nome do veículo no eixo e valor da venda em valores. Então, está aqui, foi criado exatamente o mesmo gráfico. Porque é uma boa prática a gente criar as medidas primeiro, porque fica sempre acessível, tá? Sempre fica acessível aqui para quem for criar um relatório utilizar as medidas. Segundo, porque quando criamos uma medida, ela sempre é reutilizável. Terceiro, porque através das medidas podemos fazer fórmulas complexas. Então, temos aí algumas razões para utilizar medidas ao invés da agregação pelo campo. Tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas é uma boa prática a gente usar as medidas. Então vamos apagar esse carinha aqui, essa primeira que a gente criou, e deixar o valor das vendas aqui. Então, pessoal, vamos apresentar aqui. A gente tem alguns gráficos, tá? Vamos colocar aqui. Nesse mesmo gráfico aqui a gente pode, ele é um gráfico de barras empilhadas, e esse empilhamento significa que a gente pode colocar aqui na legenda alguma outra dimensão que possa agregar valor nesse gráfico. Aqui, por exemplo, posso colocar o nome do vendedor, ou então o país da loja. Vamos colocar aqui o país da loja em legenda para ver o que acontece. Então está aqui o gráfico, obviamente ele tem as mesmas proporções, só que internamente ele fez uma segregação, fez uma segmentação pelo país da loja. Então aqui está aqui, ó, o produto Ferrari, né, o carro Ferrari na loja da Alemanha, que é essa parte azul, azul mais clara, vendeu 478 milhões, enquanto no Brasil 53 milhões e nos Estados Unidos 447 milhões. Está ordenado aqui pela ordem alfabética dos países. Então temos aqui alguns gráficos que vai seguir esse mesmo padrão. Temos aqui o gráfico clusterizado, que ele não vai mais empilhar e vai sim criar barras uma próximas das outras. Tá aqui. Se a gente quiser manter diferenciar a ordem, qual mais visualmente mais solicitado é que seja classificado pelo valor. Opa. Tá, aí já estava em valor e agora a gente foi para o nome do veículo e em ordem crescente para BMW que fica em primeiro. Então
são algumas opções que a gente tem. E à medida que a gente vai mudando aqui, a gente pode mudar para estava na horizontal, bota na vertical. Aqui são os gráficos de 100%, ele já é empilhado em 100%, né, no eixo de 100%. E aqui a gente vê o percentual de participação de cada produto e cada país nessas condições. Aqui temos barras de linhas, são vários gráficos, temos gráfico de área, né? Aqui o gráfico combinado, mapas, Gauss, né? Que é o gráfico indicador. Temos aqui o cartão, que é muito utilizado, KPI, cartão de linha múltiplas, filtros, tabelas, visuais em R e Python, que aqui são opções mais avançadas para quem gostaria de usar algum visual dessas ferramentas dessas linguagens de programação. Então, vamos continuar aqui, vamos tirar essa legenda, não quero, e não quero esse tipo de gráfico, gostaria de manter esse, até colocar aqui.